E aí, galera que acompanha o Roda Bíblica Podcast, estamos chegando para mais um episódio. Hoje um bate-papo muito bacana, tenho certeza que você que nos acompanha vai curtir demais. Por isso, se você chegou aí e ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreva no canal, já deixa o like no vídeo e se quiser já vai comentando lá no chat online, lá na nossa estreia, que a gente sempre está por lá também interagindo. Participe, divulgue, compartilhe esse conteúdo aí também, para quem sabe o nosso pequeno negócio, nosso simples podcast, poder alcançar muita gente também. Deixa eu apresentar meu parceiro aqui de conversa. E aí, Vinícius, como é que tá, meu irmão? De boa? E aí, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, onde e quando você estiver. Estamos aí para mais uma edição do Roda Bíblica Podcast, que continua aí, hein? Continua na atividade, né? Apesar da crise que nos aflige, a gente continua na atividade. Ô, Vinícius, você viu a nova aí, cara? Agora a gente não sabe nada de escatologia, mano. Os caras Os caras ficaram bravos com a gente, né? Lá no reunião. O cara falou que os convidados vêm aqui, a gente não pergunta de escatologia, por isso que a gente não sabe nada. Ai, mano, os caras são demais, velho. Tá doido, mano. Bom, mas beleza, esse é outro papo. Ô, Vini, passa aí rapidão nossos endereços aí, cara, onde a galera encontra, porque além do YouTube, obviamente, tem também lá no Instagram e tudo mais. Gente, como o Zeca disse, você pode se inscrever, comentar, participar do chat no YouTube, né? Se você está assistindo a gente, você consegue mandar mensagem para a gente aí no YouTube. Para achar a gente no YouTube é muito fácil, Roda Bíblica Podcast, mas também você consegue ouvir. Eu fiquei bastante surpreso esses dias atrás, recebi um relatório do Spotify, dos aplicativos de áudio, e a gente teve bastante acesso lá. Então, ouça a gente lá no Roda Bíblica Podcast em todos os aplicativos de áudio, no Spotify, no Deezer e no Google Podcasts, em todos os outros, você consegue ouvir a gente aí indo trabalhar, indo dormir, fazendo qualquer coisa, fácil, você consegue ouvir a gente. A gente também está no Instagram. No Instagram é só procurar por @Roda Bíblica Podcast. Lá você vê algumas frases de algumas pessoas que falaram aqui, você consegue entrar em contato com a gente também, mandando mensagem lá no nosso direct, consegue ver os convidados que a gente teve anteriormente. É o melhor lugar para você ter contato com a gente. @Roda Bíblica Podcast. É isso aí, dá aquela fortalecida lá no nosso Instagram também. Nos ajude aí, como o Vinícius falou, principalmente nas plataformas de áudio, que é uma baita facilidade para você ouvir e conhecer também o nosso conteúdo, beleza? Rapaziada, eu vou apresentar o nosso convidado de hoje e é muito legal que é um cara que eu conheci pela internet. É diferente, pelo menos para mim, né? Assim, essas amizades virtuais, assim, eu não sou muito adepto. Mas eu comecei a conversar com ele pela internet e aí a gente conseguiu acertar de se encontrar pessoalmente para gravar um trabalho também. E foi muito bacana conhecê-lo e eu fiz questão de entrar em contato com ele para que ele pudesse vir aqui no Roda Bíblica, contar um pouquinho do testemunho dele, do trabalho dele. Afinal de contas, o que a gente quer levar para as pessoas, mais do que essa história de teologia, são questões da vida cristã mesmo, né, da prática, e o nosso convidado de hoje tem muito para falar, muito para contar, e se você ficar ligadinho aí, com certeza tem muito para te ensinar também. Senhoras e senhores, o Roda Bíblica tem o prazer e o privilégio de receber hoje o pastor Jader Medeiros, do Ministério Conexão ID. Uhul! Valeu, pastor! Rapaz, com uma apresentação dessa, eu fiquei me achando mais do que devia, tá? Que privilégio estar aqui com vocês no Roda Bíblica. Muito obrigado, Zeca, pelo convite. Muito nos honra. E eu espero que seja um bate-papo legal. Vinícius, prazer estar conhecendo você também. E de maneira virtual também, né? Como o Zeca falou. Pastor, antes até da gente entrar nessa questão da vida cristã, que tenho certeza que vai ser muito edificante para o pessoal, queria que o irmão comentasse um pouquinho dessa questão virtual. O quanto isso auxilia, ajuda, abre portas, o avanço do ministério do irmão mesmo. É uma ferramenta que o irmão consegue utilizar de maneira produtiva, já que a gente consegue e escuta, né, muita crítica contra isso, pastor? Olha só, eu tenho um ministério duplo, né? Então, a questão do ministério pastoral e do ministério de louvor,
eles tem uma certa dualidade nessa história, porque do ponto de vista de louvor, a gente não pode se ausentar das redes sociais, das mídias, a gente precisa dessa divulgação para que a nossa música chegue a lugares maiores e a mais pessoas, né? Do ponto de vista pastoral, toma muito tempo. Eu admiro muito quem consegue levar uma vida virtual pastoral, porque vocês sabem disso mais do que eu, vem edição, vem legenda, vem tudo isso. Esses grandes ministérios que têm toda uma equipe por trás, dá até para compreender, mas eu acho muito difícil você conseguir administrar vida devocional, vida ministerial e ainda por cima uma vida de ministério virtual. É muito complicado. É por isso que os nossos conteúdos vai aqui e ali, um conteúdo de mensagem, e a gente foca mais na questão virtual, prestação de contas do nosso trabalho missionário, e quando acontece algum novo lançamento na parte de louvor, a gente, graças a Deus, nesse aspecto, tem um pessoal voluntário que nos ajuda, que nos auxilia. Mas atrapalha bastante, principalmente no que diz respeito à vida devocional. Muitos crentes, né, têm trocado algumas horas de leitura da palavra por dias e dias de rede social. E você falou uma coisa interessante no início do podcast, eu já quero deixar aqui, né? Quantas pessoas são tão teólogas de internet e tão pouco práticas da vida cristã no dia a dia, né? Pois é. Pastor, eu iria perguntar, já seguindo nessa pergunta do Zeca, sobre se vocês, pelo menos o culto online tem. Mas antes, eu queria entender o que é o trabalho Conexão ID e se tem igreja. Então, o Ministério Conexão ID é um ministério de missões e louvor. Não é uma banda evangélica que começou a fazer missões. Muito pelo contrário, nós somos um ministério que surgiu entre jovens de 16, 17 e 18 anos de idade, no ano de 2001, que tinha o alvo de evangelizar as cidades menos evangelizadas, com menos de 1% de crentes do estado da Paraíba. Até então, essa era a primeira etapa. E no estado da Paraíba, nós tínhamos 14 cidades com menos de 1% de crentes. Então, o Ministério Conexão ID nasceu com um subprojeto chamado Projeto 14. Foi um dos projetos que a gente criou, que era o alvo de evangelizar com teatro, com dança, que na época minha noiva, hoje minha esposa, professora de balé, então ela fazia dança nas praças, eu pintava a cara de palhaço, na época eu tinha cabelo, era só levantar o cabelo assim para passar a maquiagem e tal. Então a gente fazia teatro, evangelização, pregação do evangelho no final, isso em praças públicas. Só que, o que acontece? A gente foi tendo algumas experiências com Deus que viraram letras, essas letras viraram canções, e a gente percebeu que essas canções que Deus estava nos dando eram canções que tinham muito a ver com os momentos que a gente estava vivendo. Então, a gente começou a ministrar essas canções nas igrejas, quando ia contar os testemunhos dos avanços que a gente fazia. Aí, um dia, o Anderson, que tocava violão comigo, ele disse assim, rapaz, a gente precisa de uma banda. E aí eu falei, cara, banda dá trabalho demais. Tem esse povo, geralmente não é crente, é um povo difícil, não vai... Quando termina de tocar, sai do culto, e essa coisa, né? E eu não era pastor ainda. Ele falou, não, eu vou arrumar um povo crente que vai trabalhar com a gente na obra missionária. Montou a banda Conexão ID. Então, a banda veio depois por uma necessidade do Ministério de Missões. E a minha esposa, né, presente de Deus, tem uma voz linda. Eu digo que ela canta e eu atrapalho, mas as composições junto com as músicas foram surgindo por necessidade missionária. Então, a gente não é uma banda que faz missões. A gente é um Ministério de Missões que, dentre os projetos que nós temos, um deles é a banda. Entendi. E a igreja? Igreja? Depois que a gente começou a fazer os avanços missionários, a gente percebeu que a gente estava gerando filhos, ganhando vidas para Jesus e dizendo assim, vai lá e cuida dessas vidas. E Deus nos chamou para um propósito mais sério, que era a plantação de igrejas. A essa altura eu já estava formado em teologia, já tinha feito especialização em missiologia, e a gente começou o primeiro projeto de plantação de igrejas, foi na cidade de Caraúbas. De lá para cá, a gente já plantou algumas igrejas e hoje a gente fixou base, né? Deus nos deu essa visão de ter uma igreja base, que eu sou pastor da Igreja Batista, que é aqui onde eu estou agora, é o gabinete pastoral da Igreja Batista, na cidade de Amparo, no sertão da Paraíba. E como pastor dessa igreja, eu sou pastor dessa igreja local, mas a igreja também funciona como uma base para o Ministério Conexão ID. Aqui, por exemplo, a gente guarda as doações, aqui numa sala anexa. A gente tem a montagem de cesta básica, roupas, tem a salinha ali de estudo, né? Não é uma grande estrutura, mas é uma estrutura que atende a nossa demanda local e também das cidades vizinhas.
Então, a igreja foi plantada por um projeto do Ministério Conexão ID, mas a denominação não é Conexão ID, a denominação é uma igreja batista plantada pelo Ministério Conexão ID. Legal. Ô pastor, até para a gente poder também situar e localizar, o irmão falou aí de trabalho na Paraíba, o trabalho de vocês é muito relacionado a essa questão do sertão nordestino. E eu fiquei muito impressionado, bom, eu, né, não sou do Nordeste, então o que eu conheço é aquilo que a gente vê na televisão, né? E quando a gente conversou pessoalmente, o irmão fez uma distinção que eu achei muito legal do sertão, apresentando um sertão que tem e enfrenta muitas dificuldades e outro que nem tanto assim, que é muito mais desenvolvido e que oferece uma boa estrutura também, mas é que eu acho que não é algo muito comum no nosso imaginário, pastor. A gente precisa lembrar que a gente está falando de Brasil. E uma das características do nosso país é a diferença social, né? A desigualdade social, que está presente a metros de distância, né? A gente não está falando nem de quilômetros. A gente pode citar, por exemplo, São Paulo, né? que é mais próximo da realidade de vocês. A gente tem ali cidades lindas, bairros nobres, e você anda um pouquinho, nós temos ali periferia, com pobreza, com miséria, com moradores, pessoas em situações de rua. Rio de Janeiro, Copacabana, aquela coisa linda, bonita. Você vai um pouquinho, tem lá a favela da Rocinha, o Complexo do Alemão, aquelas coisas todas. O sertão é do mesmo jeito. Nós temos grandes centros, né? O sertão dos grandes centros, onde tem cidades com mais de 100 mil habitantes, shopping center, BMW andando na rua, Mercedes, carrão, né? Aeroporto, Serra Talhada tem um aeroporto, Patos tem um aeroporto, né? E você anda 15 quilômetros, você chega na estradinha de chão, a casinha de taipa, tem aquela miséria, aquela dualidade. O que talvez chame mais atenção e dificulte, né, como a gente conversou daquela vez, é porque, além da desigualdade social, a característica é casinha de barro, né? E isso é muito sertão, muito característico. Aí vem a questão da água, o semiárido, o baixo índice pluviométrico. Tudo isso faz com que a desigualdade social seja ainda mais problemática e mais gritante, né? Então, talvez essa seja o grande olhar do Brasil para o sertão, seja porque, além da pobreza, tem a questão da água, né? Poxa, complicado, hein? O pastor, e essa realidade que tem o sertão do Nordeste, principalmente o mais pobre, eram os lugares que tinham menos de 1% de evangélicos? A grande maioria. A gente percebeu que a questão de educação e saneamento básico, a desigualdade social estava diretamente ligada à evangelização. E curioso que, quando a gente cruzou os dados, muito disso se dá pelo desinteresse da igreja em iniciar trabalhos em locais assim. Aí a gente pode citar várias razões, né? A gente pode falar que é uma igreja que vai ser eternamente dependente financeiramente de ajuda externa, não é uma igreja que, me entendam, não vai dar lucro. Nós estamos falando de igrejas que vão precisar de mais ajuda do que vão ajudar, onde o dízimo ele é praticamente uma contribuição simbólica de obediência, porque as pessoas vivem de seguro-safra, Bolsa Família, projetos assistenciais do governo, trabalham com criação de caprinos, então bode, ovelha, cabra. Então, nada disso é lucrativo, do ponto de vista... É uma agricultura familiar que ainda sustenta. Quando chove, quando não chove, precisa do seguro-safra. Então, existe, é inegável, um desinteresse por parte das grandes denominações de abrir trabalhos missionários ou frentes missionárias nesses centros pobres e humildes. Graças ao bondoso Deus, isso tem mudado bastante. A igreja tem acordado para a necessidade de se pregar o evangelho no sertão nordestino. Mas houve, durante décadas e décadas, uma resistência da igreja em se chegar até esses lugares. Talvez por isso a gente esteja hoje correndo atrás do prejuízo, vamos dizer assim. Você ia falar, Vini? Não, né? Achei que você ia complementar alguma coisa. Ô, pastor, o irmão falou aí diversos projetos sociais e o pessoal não gosta, mas eu curto demais falar desse assunto. Eu queria entrar numa questão mais política do momento que a gente vive, pastor, porque é o seguinte, aqui a gente tem mais liberdade para falar, né?
Pastor, o irmão citou vários projetos sociais desenvolvidos, via de regra, relacionados a um governo anterior que o Brasil teve, certo? Uhum. E hoje a gente está em um outro governo que, via de regra, também é mais apoiado pelo setor evangélico brasileiro. Uhum. Como é que o irmão aí no sertão nordestino observa essa questão? O Nordeste, de fato, é vermelho ou é verde e amarelo? Para não citar nome. Olha, já foi mais vermelho. Eu acho que depois do 8 de setembro ele vai ficar um pouco mais vermelho ainda. Ele vai ficar mais vermelho. Rapaz, o que é que acontece? Como eu falei, tanto na questão missiológica, quanto na questão política, a desigualdade social está diretamente ligada às escolhas do povo nordestino. Fala o que você quiser falar, mas o cara vai ficar do lado de quem dá comida. O cara vai ficar do lado de quem... é uma esmola. O nordestino está se lixando para isso. Ele não está nem aí, ele quer saber quem deu. Você vai falar de PIB, você vai falar de queda da Bolsa, você vai falar o dólar, o valor do dólar. Ele quer saber que todo mês tem 300 conto na conta dele. E quem foi que deu esses 300? Entendeu? Ele não está nem aí se esses 300 vai comprar menos, ele vai pagar de imposto. Ele não está preocupado com isso. Ele está sabendo o seguinte, que todo mês tem 300 conto na conta dele que foi dado pelo povo vermelho. E isso foi assim um cabrecho político tremendo. A gente encontra pessoas aqui que dizem assim, olha, se fulano de tal mandar votar num jumento, eu voto. Né? Porque eles têm essa cultura de gratidão. Foi fulano quem fez isso por mim. Né? Então, a fidelidade política do sertanejo do interior, aqui a gente está falando de pequenos centros interior, a fidelidade política do homem pobre vem por um senso de gratidão. E aqui nasce aquela famosa frase, né? Roubou, mas fez. Então, é muito difícil lutar contra fatos, porque quando a gente fala de política externa, de dívida, de economia, a gente está falando de uma retórica intocável. Mas quando a gente fala de prática, o sertanejo vai dizer assim, quando foi que a popularidade do governo atual cresceu? Quando surgiu o auxílio emergencial. Sim. Foi aí que começou a crescer. Tinha até um senhor aqui que brincava na rua e dizia, vou ali pegar o dinheiro que papai Bolsonaro me mandou. Né? Não sabe que tem toda uma questão por trás. Então, foi aí que a popularidade desse governo cresceu. Sendo que, quando você pontuou que o apoio vem da parte do povo cristão evangélico, protestante, isso nos cria barreiras na questão missionária. Porque eu sou uma pessoa muito cheia de personalidade, então eu não escondo os meus gostos. E hoje, com a questão da rede social, você também... De primeiro, você vinha aqui no sertão, gravava vídeos, postava no YouTube, ninguém nem ficava sabendo que ninguém tinha acesso à internet aqui. Né? Mas hoje, qualquer coisa que você diga, qualquer coisa que você fala, o cara está na palma da mão sabendo o que você falou. Então, quando eu me posiciono, a gente tem, 35 mil seguidores nas redes sociais. Quando eu me posiciono pensando no grande Brasil, o público de 2.500 habitantes aqui da cidade onde eu sou pastor vai ver. Né? Então, ele fala, aquele pastor ali, ele apoia o governo tal. Né? Então, isso já cria uma barreira, porque tudo aqui no sertão é política, tudo nas cidades pequenas de interior, eu acho que não apenas no sertão, qualquer cidade de interior do Brasil respira política. Né? Então, é muito comum a pessoa dizer, eu não vou na igreja porque com o padre fulano votou no prefeito cicrano, não é do meu lado. Tem pai intrigado de filho por causa de política. Então, se posicionar politicamente aqui é muito complicado, porque você cria barreiras. Mas a minha esperança, Zeca e Vinícius, é que quando você alcance o coração dessa pessoa com o evangelho, isso se abra, essa barreira caia por terra. E, de fato, isso tem acontecido. A gente já tem conseguido falar o coração das pessoas aqui, com um trabalho de longo prazo, dizendo assim, olha, gente, qualquer decisão que a gente tome ou deixe de tomar não tem a ver com o político A ou com o político B, tem a ver com os princípios do evangelho. O dia que o político A ou o político B defender esses princípios, nós vamos seguir por essa rota. Quando ele parar de defender esses princípios, nós vamos contra ele também, porque nós não somos fiéis a político A ou B. Nós procuramos aquele político que mais se aproxima dos princípios que nós acreditamos. É simplesmente isso.
O pastor, o senhor citou aí o auxílio emergencial e foi onde cresceu a popularidade do governo atual, né? Pastor, só para a gente entender, a gente vive aqui na realidade da capital paulista e a pandemia aqui é uma coisa, eu quero entender o que é a pandemia e houve algum tipo de medo, houve também o tal lockdown, as pessoas ficaram dentro de casa, o auxílio emergencial veio como uma coisa que veio como uma ajuda mesmo, olha, como foi o Bolsa Família para as pessoas não trabalharem, ou as pessoas entenderam que era um auxílio emergencial por causa de um vírus, de uma pandemia? Então, Vinícius, vamos por parte. A gente precisa entender uma coisa. Em relação ao auxílio emergencial, não mudou. Qual que era a ideia do auxílio emergencial? Você tem um emprego, você perdeu o seu emprego e, por causa disso, você vai receber uma ajuda, porque você está sem o seu emprego. Tá, mas aqui nas cidades do interior, a grande maioria nunca teve emprego. Então, essa ajuda foi um extra. Porque a grande maioria sempre viveu de agricultura, de Bolsa Família. Então, o auxílio emergencial, ele não veio substituir algo perdido, ele acrescentou. Então, foi ainda melhor para o povo do interior, né? Porque a grande maioria aqui não tem carteira assinada. Quem tem, trabalha em prefeitura, né? Que não fez diferença, porque o cara continuou recebendo, mesmo sem trabalhar, não mudou nada para eles. Então, o auxílio emergencial, quando ele chegou no sertão, é como se estivesse dando uma renda para um povo que nunca teve renda nenhuma. Então, isso já fez com que a popularidade desse povo, do presidente, crescesse bastante. Em relação à pandemia, a questão de como foi, eu acredito que o maior dano da pandemia aqui nas cidades isoladas do sertão foi psicológico, porque a própria cidade já vive em isolamento, né? Já vivia em isolamento. Então, quando o vírus veio chegar nas pequenas cidades, graças ao bondoso de Deus, não chegou fazendo tanto estrago, porque o povo já não viaja tanto, o povo não vive em aeroporto, o povo não vive em rodoviária, né? Então, chegou por meio de um político ou outro, de membros da prefeitura que fazem as viagens de congresso e tudo mais. Mas, graças ao bondoso Deus, uma coisa que não nos falta, e aí a gente pode polemizar um pouco, o que não nos falta aqui é sol, né? O povo tem vitamina D sobrando. Então, quem pegou a doença, a grande maioria, claro que toda regra tem exceção, mas a grande maioria pegou na forma leve. Tanto é que a gente teve casos e mais casos, e óbitos, infelizmente, foram aquelas pessoas que já tinham muita comorbidade, obesos, idosos, né? Mas a grande maioria pegou a forma leve da doença. Mas o estrago psicológico, midiático no sertanejo foi enorme. E aqui eu posso ponderar o porquê. Imagina que você está numa cidade como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, João Pessoa, todo mundo estudado, todo mundo instruído, e os índices de problemas psicológicos cresceram nessas cidades. Povo instruído. Teve gente com problemas psicológicos, crise de ansiedade, procurando psicólogo, tudo. Todo mundo vai morrer. Tranca os meninos dentro de casa. Ninguém sai. Então, assim, foi um estrago que bugou o meu aparelho celular. Eu virava assim, era todo mundo, pastor, eu estou com uma falta de ar, eu estou com não sei o quê, eu não estou conseguindo respirar. Eu falei, minha filha, o que é que você fez nas últimas 3 horas? Eu estava assistindo o jornal de desliga essa peste, desliga essa praga, né? Vá ler a Bíblia, sabe? Dê uma voltinha aí pela rua, vá tomar um sol, vá respirar. Aproveite que aqui a gente pode fazer isso. E na questão, eu já falei da questão de ajuda, do auxílio, já falei da questão psicológica, que foi causado pela grande questão midiática aqui, e agora eu quero falar do problema que a pandemia trouxe, da minha luta política. Por quê? O que acontece? Cidades de interior foram na mesma onda dos grandes centros, tomando as mesmas decisões. Os decretos, eles eram Ctrl+C, Ctrl+V. Então, teve até um caso engraçado aqui, na cidade onde eu sou pastor, tragicômico, que estava escrito lá no decreto, pode-se fazer culto drive-in. Falei, drive-in aonde? Pô, nem carro tem. Como vai culto drive-in? Mas era o que estava no decreto da prefeitura de João Pessoa. Aí o cara copiou, botou para cá. Então, eu olhei para a cidade, nenhum caso ativo. Eu olhei para a cidade e os bares funcionando.
Eu olhei para a cidade, tudo funcionando, mas a igreja tinha que fechar. E eu tenho certeza absoluta que as igrejas foram miradas nessa pandemia, porque os pastores, por serem a sua grande maioria, aqui no Nordeste, nem todo pastor é de direita, mas a grande maioria dos pastores são de direita. Então, o que é que os políticos fizeram? Vamos mirar nas igrejas. Porque se a gente cala os pastores, a verba continua caindo, a verba continua entrando. Né? Porque na mente desses caras, a gente sobe no púlpito para falar de política. Infelizmente, até alguns fazem isso, né? Mas não era o nosso caso. A gente sobe no púlpito para dizer que Jesus é bom, que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus transforma, que Jesus liberta. Então, os decretos, eles, na minha opinião, eles miraram na igreja, porque na mente deles, mirando na igreja, estava mirando nos apoiadores do presidente da República, que é o cara que estava dizendo, abre tudo, deixa tudo funcionando. Então, é tipo o seguinte, vamos fechar essas vozes, vamos calar essas vozes. Eu bati o pé e disse, vou fechar a igreja não. Veio o Ministério Público, veio polícia. Eu olhei para trás, vi aquelas luzes vermelhas piscando, eu digo, eu não contratei jogo de luz na igreja, o que é que danado é isso? Aí era a polícia chegando, mandou eu fechar, eu disse que não ia fechar. Se o senhor quiser, me leve preso. Foi uma agonia medonha. Mas nós conseguimos não fechar durante a pandemia, nós não tivemos nenhum caso de Covid-19 na nossa igreja. É uma igreja para a realidade da cidade, porque, pense comigo, a cidade tem 2.500 habitantes. Uma igreja com 50 pessoas, nós temos uma bela de uma porcentagem. Percentualmente, a igreja é uma mega igreja. Né? Sim, sim. Quem é que pode dizer que é pastor de uma igreja que tem 3% de Belo Horizonte dentro? Alguém consegue dizer isso? Então, eu tenho 3% de Amparo aqui dentro. Né? Percentualmente, é uma mega igreja. Mas, para a honra e glória do Senhor Jesus, a gente funcionou com todos os cuidados, os devidos cuidados, mas a gente não aceitou a politicagem. Agora, é claro que eu entendo que a minha realidade aqui, de cidade pequena, todo mundo conhecer, ter o apoio popular do nosso lado, conhecer o nosso trabalho de perto, facilitou a gente ser mais ousado. Né? Eu entendo que nem todo colega poderia tomar essa mesma atitude, mas graças ao bondoso Deus deu certo. Só para a gente encerrar esse assunto, a vacinação, pastor, um dos pontos aí que não falou, a vacinação, como que está aí, como que foi antes? A vacinação está quase que 100%, né? Cidade pequena, né? Então, vacina rápido, né? Cidade pequena... Mas as pessoas tomaram, assim, sem problema, sem medo. Olha, teve uns 4 ou 5 aí que assinaram o termo dizendo que não ia tomar, né? Teve. Eu mesmo não tomei. Quando as pessoas me perguntam se você vai tomar a vacina, eu falei, cara, o dia que inventarem uma vacina, eu sou um cara totalmente a favor da ciência. Eu tenho minha BCG aqui, eu viajei para o norte, para a floresta amazônica, tomei antes a da febre amarela, eu sou um cara totalmente da ciência. E quanto mais eu estudo ciência, mais eu acredito em Deus. Eu sou um cara nerdão, sabe? Que assiste National Geographic. Então, eu não estou falando isso por uma influência meramente política, é por uma questão de lógica. O dia que tiver uma vacina que me garanta a imunização, que me imunize, sabe? Mas o que é que eu estou vendo? Os colegas que tomaram vacina tiveram a doença. Aí dizem, não, é porque ele só tomou a primeira dose. Aí quando ele tomava a segunda dose, eles diziam, não, é porque faz menos de 15 dias que ele tomou a segunda dose. Aí o cara tinha feito mais de 15 dias, ele disse, não, mas ele vai ter a forma leve. Aí o cara tinha forma grave e dizia, não, é porque a doença, a vacina não é 100%. Então, se é um cara coroa, eu prefiro aguardar, dar tempo ao tempo e ver qual que é a vacina que vai se demonstrar ao longo do tempo. Né? Já que fizeram do nosso país uma mega cobaia, eu vou observar quais são as cobaias que saem melhor com a vacinação e lá na frente eu decido qual vacina eu vou tomar. Eu tenho um posicionamento bem crítico em relação a isso, mas procuro não influenciar as ovelhas nesse aspecto, porque eu entendo, embora que mesmo que eu não queira, eu termine influenciando. Mas, por exemplo, na nossa igreja, muitas pessoas tomaram vacina, a grande maioria tomou vacina. Teve 2 ou 3 que disseram, não vou tomar não, o senhor não está tomando isso aí. Isso é uma escolha minha, você faz o que você quiser. Né? Mas eu não pretendo tomar a vacina agora, eu prefiro aguardar, observar os efeitos a longo prazo e depois tomar essa decisão. Boa. Inclusive, é interessante esse aspecto que mostra muito dessa diversidade que o Brasil tem e de como muitas vezes esse copia e cola aí que o pastor citou mais atrapalha do que ajuda nessa dinâmica tão diversa do país também. Pastor, eu quero entrar em algumas questões mais práticas aí do evangelismo no sertão, e eu queria que o pastor falasse um pouquinho dessa questão da religiosidade aí
do sertanejo, aí, como o irmão tem colocado, porque também a visão que tem é de um povo muito, muito, muito religioso. Como é que é aí para essa turma? Muita coisa mudou da década de 90 para cá. A televisão, a mídia, né, as redes de canais evangélicos, eles chegam através das antenas parabólicas. E às vezes você vê uma casinha de taipa, né? Tá lá uma casa de taipa, a parede de barro, de vara, e uma antena parabólica em cima. É até engraçado, chega a ser até engraçado, as prioridades, né? Então, essa mídia, ela abriu muito o conceito da religiosidade para o povo sertanejo. Por que durante décadas e décadas o catolicismo perdurou no sertão? Porque era o que se tinha. Foi quem chegou primeiro. As cidades por exemplo, vou citar aqui exemplo de 3 cidades do Cariri: São João do Tigre, Caraúbas e Gurjão. São cidades onde a escritura da terra da cidade é no nome da Igreja Católica. Não tem, por exemplo, escritura da casa A, da casa B. É uma escritura só para a cidade toda. Porque a gente sabe que durante o período de colonização, um dos acordos do Brasil Império com a Igreja Católica era essa: olha, eu vou te dar aquela terra, qual que é a sua função? Você coloniza aquele povo, né, os quilombolas, os indígenas, os sertanejos, e catequiza ele, educa eles para eles trabalharem para o Império. Então, as cidades nasceram ao redor das igrejas. Daí você explica por que toda pracinha de cidade do interior tem uma igreja católica. Porque primeiro chegava a igreja e as casinhas iam sendo construídas ao redor. Então, naquele tempo em que a única forma de comunicação era o pároco daquela igreja, então houve um coronelismo religioso durante muito tempo. Até os anos 2000 2001, 2002, a gente pegou muito coronelismo religioso. Porém, a propagação dos pregadores televisivos na televisão criou um fenômeno muito interessante. O cara escutava as críticas à sua fé de berço e falava assim: não era bem como eu imaginava. Quer dizer, então, que o catolicismo não é absoluto. Só que isso não fazia dele necessariamente um crente, fazia dele um crítico. Então, o cara nem era mais tão católico, mas também não era cristão. Então, eles foram abandonando ali aquela... Isso eu estou falando de um fenômeno a longo prazo, tá? É uma observância minha. Eu estou dando uma de antropólogo aqui, né? É uma observância que eu fui percebendo, que a longo prazo as pessoas foram perdendo um pouco da sua religiosidade raiz e foram ficando em casa. Então o cara fala assim: eu sou católico, mas foi do batizado de um amigo, de um sobrinho, né? Então, se você bater nas casas aqui de Amparo, eu acho que 95% vai dizer que é católico. Aí você vai na missa, tem 20 pessoas lá dentro. Então, o catolicismo virou muito nominal e pouco prático. Tanto é que, se nós somarmos hoje as 2 igrejas evangélicas que nós temos aqui na cidade, nós vamos ter muito mais presença de culto do que presença de missa, embora a cidade inteira se declare católica. E, no ponto de vista prático, nós temos mais evangélicos do que católicos. Mas essa realidade muda um pouco quando nós falamos de interior, de povoado, porque lá ainda há o isolamento. Lá ainda há... Quando eu falo em povoado, interiorzinho, eu estou falando daqueles sítios isolados que você só chega com estrada de chão. Nesses lugares, a religiosidade é ainda muito forte, há ainda uma resistência à pregação evangélica. Inclusive, na nossa conversa, eu citei um caso em que a gente chegou numa cidade há alguns anos atrás e que tinha um adesivo. A cidade de Bom Jesus, fronteira com o Ceará, tinha um adesivo em cada porta e dizendo: protestante aqui não é bem-vindo, a gente já tem a nossa fé, né? Então tinha muito disso. Outra coisa que aconteceu com a gente em 2009, se eu não me engano, foi na cidade de Carrapateira, em que tem aqueles alto-falantes de ferro, que aqui a gente chama boca de ferro nas igrejas católicas, e o padre disse: os protestantes estão na cidade, não os receba, botem para correr esses bode preto. Era desse jeito, ficou falando isso por 3 horas seguidas. Então a gente ia se aproximando da casa, a pessoa fechava a porta na nossa cara, não queria saber. Hoje tem uma igreja estabelecida lá, que foi plantada, temos missionários lá, mas
a religiosidade católica, por muito tempo, foi coronelista, aprisionando, né, de uma forma assim que as pessoas ouviam, porque tinham medo de perder suas amizades, porque ser protestante na década de 90, no sertão, era perder mãe, era perder amigo, era perder convívio social. Foram apelidados de bode preto, né? Eles tinham uma história que dizia assim: os protestantes fecham os olhos na igreja para não ver o bode preto que sai dando cabeçada neles quando eles estão rezando. Então tinha toda uma cultura. Hoje não, hoje isso caiu muito. Então é muito comum hoje você conversar com algumas pessoas e dizer assim: olha, eu não sou protestante, mas eu gosto de escutar a palavra de Deus. Então tem mais disso e menos daquilo que a gente já estava acostumado a ouvir, né? As coisas têm mudado aos poucos. E eu acho que só não mudou mais, Zeca e Vinícius, porque a igreja chegou muito tarde aqui. A gente ficou muito tempo preso nos grandes centros. Só não mudou mais por isso. Pastor, aqui você falou das igrejas aí da televisão, né? E aqui a gente tem os megatemplos, né? Qualquer lugar que a gente vai aqui, a gente acha um templo da Universal gigante, acha um templo da Igreja Mundial, da Igreja da Graça, acha uma igreja Congregação Cristã do Brasil, que não é tão da mídia assim, mas tem ali toda a sua estrutura. Como que são essas igrejas? Essas igrejas chegaram aí, têm os seus templos grandes ou não? Olha, Universal você só acha em cidades acima de 30 mil habitantes. Abaixo disso não tem. Tipo McDonald's, né? Tirem suas conclusões, mas abaixo de 30... Tá bom. Já falou tudo. Abaixo de 30 mil não tem. Eu sei que a Universal mais próxima da gente está a 48 quilômetros de distância por estrada de barro, ou 60 quilômetros de distância por pista, que aí tem que arrodear para não pegar a estrada de barro, que é uma cidade aqui ao nosso lado. E lá é uma cidade que tem 35 mil habitantes, é uma cidade grande, tem uma estrutura maior. E nessas cidades, essas igrejas que têm uma vertente mais de teologia da prosperidade, elas chegam. O que é estranho, né? Porque se tem a prosperidade, o melhor lugar para chegar é em cidades pequenas, né? Porque ia abençoar a cidade, ia fazer a cidade prosperar, mas por alguma razão não chega. Bom, pula essa parte. Em relação ao prejuízo que essas pregações televisivas causam, porque todo mundo entra num pacote só. O cara está lá zapeando na TV dele, acabou o futebol de domingo, quando ele passa, está lá, deposite na conta tal, venha cá que eu vou dar um feijãozinho para você por apenas R$700, a Bíblia custa 900. Tal. O cara fala: todo pastor é pilantra e ladrão e só fala em dinheiro. Então tem muita gente que não vem numa igreja de crente, porque para ele crente é tudo aquilo ali que está passando na televisão. E à medida que a gente vai sentando, vai conversando, que as pessoas vão vendo o nosso trabalho, eu levei, pessoal, eu acho que uns 5 anos para eu começar a ser bem recebido. Eu estou aqui há 11, vai fazer 11 anos de outubro. Eu acho que eu levei 5 anos para desconstruir essa imagem e dizer assim: olha, né, nem todo evangélico é como esse cara que está aí na televisão, não. A gente está aqui para ajudar vocês, a gente está aqui para pregar o evangelho, a gente está aqui para falar que Jesus é bom, a gente está aqui para dizer que tem solução para os nossos pecados, que Jesus liberta dos nossos pecados, ele perdoa os nossos pecados. Eu estou com fome. Não, a gente tem uma cesta básica, está aqui, eu estou com sede. Não, vamos furar um poço aqui, vamos abençoar vocês. Então, esse tipo de trabalho começou a falar muito pela gente. Mas, se por um lado, as pregações televisivas ajudam as pessoas a se desescravizarem da teologia católica, por outro lado, também joga a gente num barco só e faz a gente... Então, é meio que uma ajuda atrapalhando, não sei se eu estou conseguindo fazer entender aqui, e a gente tem que caminhar muito perto deles para poder fazer a coisa funcionar. Sim, acho que ficou bem explicado, pastor. E o irmão citou a questão do poço, né? Eu queria falar um pouquinho sobre essa questão aí da seca também, e aí é mais um aprendizado que eu tive na nossa conversa, que o irmão me explicou o que é a seca, né? E eu queria que o irmão fizesse isso também aqui, porque não sei se todo mundo tem esse entendimento, né, sobre essa realidade aí do sertão também. Por favor. Se todo mundo tiver, eu não tenho. Eu já vou ser o primeiro a aprender. Então, rapaz, tem 2 tipos de seca. Tem a seca, aquela que a gente já está acostumado a ver na mídia, né, na televisão, porque do mesmo jeito que a mídia só mostra os tiroteios do Rio de Janeiro, a mídia também só mostra a seca do sertão, né?
Então, o que é que acontece? Tem a seca braba, né? Que é aquela seca ferrenha, e tem um fenômeno interessante que é o seca verde. Quando eu falo assim seca verde, dá para vocês entenderem mais ou menos o que é, não? O que é que vem na mente de vocês? É um lugar que não é tão... que tem árvore, que é arborizado. Deve ser alguma coisa de irrigação. Será que tem a ver com irrigação? Não, não. Seca verde é um fenômeno que chove, né? E a chuva faz as árvores folharem, florescerem, ficar tudo verdinho, mas a chuva não foi suficiente para abastecer os reservatórios. Ou seja, ela faz florescer o pasto, ela faz as árvores ficarem tudo verde, mas continua sem água para o povo beber e para os animais beberem. Então, é interessante, porque a chuva foi suficiente apenas para florescer, mas não para encher as barragens, os riachos, os barreiros, como eles falam por aqui, né? Nossa, veio para mim, cara. Foi nessa ideia que eu falei. É por aí. Agora, a seca, seja ela seca verde ou a seca ferrenha, que a gente já conhece, a seca tradicional, ela causa o problema do desabastecimento de água. Que aqui no sertão, a maior parte do sertão nordestino não tem rios perenes. São rios temporais, que dependem que chova para que as barragens transbordem e os rios corram. Então, é muito comum você passar por algum lugar, tem uma ponte sobre o rio Surucucu, por exemplo. Aí, quando você olha lá para baixo, só tem o leito seco do rio, não tem rio nenhum. E a pessoa, puxa, cadê o rio? Né? Quando a gente recebe o pessoal que vem fazer avanço missionário, as igrejas que vêm do Sudeste, do Centro-Oeste para cá, eles dizem, puxa, pastor, está falando que tem um rio aqui, cadê o rio? E não tem, porque é o rio que corre durante 30 dias, um mês e meio, e depois a água acaba. Então, o que é que a gente também precisa entender? Que a seca, ela não é um inimigo, vamos dizer assim, climático. As pessoas dizem assim, vamos combater a seca. A seca ela é uma estação a mais que o Nordeste tem, o semiárido nordestino. Tem primavera, verão, outono e inverno e tem a seca. Né? No verão chove, na seca não. Então ninguém fala assim, vamos combater o inverno, vamos combater a primavera. Não. O que é que a gente faz no inverno? A gente muda o jeito de se vestir. A gente se adapta ao inverno. O que é que a gente faz no verão? A gente muda o jeito de se vestir, a gente se adapta ao verão. E o que é que a gente faz na seca? A gente tem que se adaptar à seca. A gente sabe que a seca vem. Todo ano tem um período de seca. E, às vezes, esse período dura mais de ano. Às vezes, dura 2, 3 anos de seca. Aí o solo vai empobrecendo, vai acontecendo um processo de desertificação. Se a seca for muito prolongada, nem os lençóis freáticos vão conter água. Vai precisar ter chuva para reabastecer não apenas os barreiros, mas também os lençóis freáticos. O índice de poço que dá seco aumenta, a gente perfura, cava um buraco, mas não sai água, porque a seca foi tão ferrenha que danificou até os lençóis freáticos, né? Desabasteceu, vamos dizer assim. O solo ele tem uma impermeabilidade muito baixa, então toda a água que bate é sugada, por isso que é muito difícil encher um barreiro no sertão. Para que um barreiro seja cheio, tem que encharcar primeiro o solo para depois ele subir. Então, a gente criou o projeto Água da Vida dentro do Ministério Conexão ID para ajudar o sertanejo a conviver com as dificuldades da seca. Então, a gente perfurar um poço, colocar uma caixa comunitária de água, socorre eles nessas suas carências e, ao mesmo tempo, abre uma porta grande para a pregação do Evangelho. Né? Sim. Ô, Vini, faz a última pergunta aí para a gente aí. Pô, cara, na verdade, essa pergunta tem relação com uma pergunta anterior que a gente fez, a gente acabou fazendo lá atrás. O pastor falou que o auxílio emergencial foi algo que na verdade, foi um adicional para as pessoas. E os dados que a gente tem, pastor, ou pelo menos o que a gente imagina aqui, é que, por um momento, o Brasil meio que quase zerou a fome no Brasil, e que agora o país voltou a flertar com isso, a flertar com a fome. Em São Paulo, hoje, a gente vê bastante gente morando nas ruas, as pessoas aqui em São Paulo, totalmente, assim, cresceu demais, os moradores de rua, as pessoas que às vezes também não são moradores de rua, mas também não têm o que comer, vivem uma realidade muito parecida com os
moradores de rua, mas pelo que eu entendi, aí não. Aí parece que foi algo diferente. Ainda existe isso da fome ou não? Existe e não é porque houve um adicional que houve uma solução, porque o real desvalorizou. A gente tem uma inflação alta atualmente. E por incrível que pareça, os economistas até dizem que o auxílio emergencial favoreceu a inflação, né? Porque você injetou mais dinheiro, né? Houve um aumento de demanda, mas não houve um aumento de produtividade. Então, isso faz com que a inflação aumente ainda mais. As pessoas em casa comem mais, né? Quem não sai para trabalhar, abre a geladeira de meia hora. Aumentou o consumo, gerou inflação. Para quem tem dinheiro, tá de boa, porque o cara vai lá e compra, não importa o preço. Mas a inflação, quando ela não aumenta só para o rico, ela mais com isso, porque o cara continua ganhando os mesmos R$ 300, mas aqueles R$ 300 não têm o mesmo poder de compra que tinha antes. Então, foi um adicional, mas com perda de poder de compra, poder aquisitivo. Então, a gente aumentou a demanda. Mesmo com o auxílio emergencial, a gente passou a ajudar mais famílias com cesta básica, porque a fome está batendo as portas, né? Esse processo econômico que a gente tem vivido, em grande parte pela política do fica em casa, outra parte pela questão de injetar dinheiro sem injetar produtividade, tudo isso gerou inflação alta que o dinheiro da gente não tem comprado o que comprava antes. E todos esses problemas afetam o país inteiro, mas onde há pobreza, isso fica mais evidente, fica mais gritante, né? Então, se a questão da inflação gera um problema grande em São Paulo, imagina num povoado, num sítio isolado, num vilarejo onde as pessoas já não têm tanto, só contam com aquele dinheiro do auxílio. Então, sim, a fome tá batendo a porta em muitos lugares. A demanda por auxílio de comida aumentou, o desemprego aumentou também, porque muita gente das cidades pequenas sai para trabalhar fora, né? Eu vou trabalhar na cidade, mas como? Se estava tudo fechado, não estava nada funcionando. Então, muitos maridos estão em casa, aumentou a agressão, aumentou o índice de alcoolismo, porque o cara, quando pega R$ 2, tem um dinheiro, já não tem um dinheiro para comprar comida, mas R$ 2 já compra uma dose de pinga, ou a cachaça, como a gente fala aqui, né? Pinga é mais para o centro-oeste. Então, aumentou a violência doméstica, aumentou a fome, aumentou tudo isso. A gente está com uma batata quente enorme. E eu não quero aqui culpar apenas a política brasileira. A pandemia foi o grande vilão dessa história, né? E nos países pobres e nas localidades pobres isso ficou mais evidente. Sem dúvida, até o irmão teve lá recentemente aqui no centro de São Paulo e viu a situação, como é que está lá, e eu que trabalho ali diariamente consegui perceber isso assim visivelmente, o crescimento dessa população, assim, e nós estamos falando daquela que é a maior cidade do país, né? E o reflexo foi grande mesmo. E aí reforça. E o usuário de drogas, porque os caras estavam. Primeiro, eles estavam vendendo uma coisinha no sinal, estavam vendendo uma banquinha lá na calçada, mas agora proibiram o cara. O cara está na fome, está na miséria. O que é o anestésico? É a droga. E depois o cara entra para a droga para sair, meu amigo. Só um milagre. Sem dúvida nenhuma. Pastor, obrigado pelo carinho. Nós te seguramos aí até quase 11 horas da noite de uma sexta-feira. Obrigado pela atenção, pelo carinho. Para finalizar, pastor, passa as redes sociais aí onde o pessoal que nos acompanhou aqui vai poder conhecer melhor o Ministério do Irmão também, o projeto de vocês aí, por favor. Cara, eu nem percebi que eram 11 horas, porque a conversa está tão boa, está tão gostosa que a gente fazia uma vigília aqui fácil. Agradecer a você que está assistindo aqui o podcast. Muito obrigado. Ou ouvindo, né? Seja por qual plataforma você estiver. E dizer que se você quiser conhecer um pouco mais do trabalho do Ministério Conexão ID, nas redes sociais é @ConexãoID. ConexãoID, tudo junto e sem acento. E você pode nos ajudar também apenas ouvindo nossas canções. Spotify, Deezer, iTunes, Apple Music. Você procura lá Conexão ID e você vai encontrar nossas músicas, nossas canções. E se quiser nos ajudar financeiramente, através do nosso site você consegue. conexãoid.com.br. conexãoid.com.br. Deus abençoe. Muito obrigado pelo convite. Valeu, Vinícius. Valeu, Zeca. Pastor, eu que agradeço. Ô, Vinícius, você já imaginou algum dia na sua vida cristã
que visualização ia ajudar a missão, cara? A propagação do evangelho? É verdade. Mas eu imaginei isso, que quanto mais vem, mais o evangelho se expande. Está aí. Glória a Deus. Tá vendo? As pessoas... O canal do YouTube do Conexão ID vai ficar aqui na descrição. Já determinei. Está predestinado. Quer fazer o evangelho chegar lá nas pessoas que estão com fome e o evangelho chegando? Quer nas pessoas que estão com sede e o evangelho chegando? Ajuda a gente aí, ajuda o pastor. Exatamente. Ô Vinícius, só para finalizar, na próxima edição da mensagem, no ID de Jesus vai ter que ter visualização e curtida também. Certeza. E se me convidarem para fazer parte do conselho editorial, eu vou colocar na tradução. Porque tá tudo envolvido, cara. Tá da hora demais. Na Bíblia Freestyle, eu certeza que já tem. Ah, na Freestyle já tem. Isso é verdade. Vinícius, meu irmão, obrigado, velho, pelo carinho. Vai descansar também, você ainda tá aí no trampo ainda, velho. Eu que agradeço, gente. Eu que agradeço. O Roda Bíblica Podcast lá no Instagram, no YouTube, no Spotify, em tudo. Vai com a gente. É nóis. Pessoal, quinta-feira tem mais uma edição do Resenha. Na próxima segunda, a gente está de volta com mais um episódio do Roda Bíblica Podcast. Até lá. Valeu, pastor Sader. Valeu.